CBM. O lugar onde não se cala. Se discute. Nós somos história. Sempre procuramos justificar diversos dos acontecimentos atuais com os acontecimentos que os precederam. Isso é lógico, isso é prático. Procuramos justificar a nós mesmos o que gostamos, o que falamos, elaborar sentidos dos mais diversos. E muitos deles apontam para o passado. Esse exercício, quando buscamos o entendimento de assuntos densos, não é fácil, não pode ser fácil. Nos episódios anteriores, estudamos o discurso de ódio em suas implicações individuais, ainda que o entendimento como uma construção coletiva, mas sem priorizar uma abordagem histórica. Mas agora, é importante que saibamos as implicações coletivas desse discurso e como elas mesmas ajudam para a potencialização dele. Para fazer isso, precisamos voltar ao conceito de intolerância e alargar nossa visão temporal. Cumpriremos o desafio dessa discussão com o professor Sérgio Feldman, que lecionava na Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença. Gostaria de se apresentar? Eu diria o seguinte, eu tenho um currículo meio grande, para não ser muito chato. Eu começaria dizendo que eu sou graduado na Universidade de Tel Aviv, Israel. Eu fiz o meu mestrado na USP, ambos em História, com foco em História Medieval. E meu doutorado na Universidade Federal do Paraná. Eu concursei tardiamente aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, e a partir daqui eu saí para fazer alguns pós-doutorados fora do Brasil, na França, na École d'Haute Étude, na Espanha, no Conselho Superior de Investigações Científicas, na Universidade Hebraica de Jerusalém e na Rutgers University nos Estados Unidos. Então, nesses 4 pós-doutorados, eu desenvolvi pesquisas tendo como foco minorias na Idade Média. O meu subgrupo de pesquisa, meu subgrupo chama Marginalizados e Excluídos no Mundo Tardo Antigo Medieval. Ou seja, eu trabalho com aqueles que não estão no poder e que não são respeitados pelo poder, os chamados em inglês outsiders, os externos. Então, esses marginalizados e excluídos compreendem alguns grupos, dos quais eu salientaria alguns, os que eu trabalho com judeus no medievo, hereges, mas eu tenho alunos que trabalharam, e alguns ainda trabalham, com bruxas, com homossexuais, com ciganos, com leprosos e demais grupos. Estamos num projeto em que nos preocupamos com os efeitos da intolerância no seio da nossa comunidade, né? Abrindo mão da noção da intolerância como um problema comum às sociedades humanas, o senhor consegue discernir eventos circunstanciais semelhantes no decorrer da história que colaboram para a potencialização da intolerância? Olha só, eu vou colocar 2 momentos da história para vocês diferentes. E nos 2 existe um grupo de estabelecidos, tá? Estabelecidos seriam os que têm a identidade e o poder, são os estabelecidos, e a identidade deles é colocada como superior, como de mais valor do que a dos outsiders, os outros, a alteridade. O primeiro caso, que é muito marcante e que marcou a história universal de maneira fortíssima, foi o cristianismo na vertente principal dele, na católica. O cristianismo católico saiu da condição de perseguido, de discriminado, isso era logo depois da morte de Jesus, os apóstolos, depois os chamados padres da igreja, que seriam os fundadores da igreja, que sofreram perseguições pelo Império Romano. O Império Romano os hostilizou e houve uma quantidade de umas 10 grandes perseguições em 250 anos. Então, nessas perseguições, os cristãos eram hostilizados, perseguidos,
e, por vezes, martirizados, mortos, sob tortura e tudo mais. Só que o cristianismo resistiu e o império resolveu se associar ao cristianismo, optou pela escolha do cristianismo como religião oficial, largou as religiões pagãs que existiam no império e colocou essa como oficial. A partir daí, o cristianismo começou um processo de exclusão das minorias. Num primeiro momento, era uma espécie de 2 grupos dentro do cristianismo, mas logo um grupo se apossou do que se chamava monopólio dos bens de salvação. Isso é uma expressão do Bourdieu, que monopólio dos bens de salvação era eles tinham a verdade e só com eles você salvaria a tua alma. Então, estabeleceu-se uma igreja uma igreja que a gente chama de católica, né, mas que seria o cristianismo estabelecido, ligado ao império. Quando cai o império, ele se liga aos novos reinos que aparecem, e ele é a religião oficial. E os que não se encaixam nisso seriam cristãos não encaixados, seriam heréticos, e os hereges vão ser, ora, separados, discriminados, ora, perseguidos e ora, exterminados. São etapas, são momentos. Eu não vou pegar cada momento e ser uma história enorme de quase 2000 anos. Mas os hereges sofreram muito, e os hereges eram cristãos dissidentes, cristãos que pensavam diferente da opinião da igreja. Mas tinha também os não cristãos. Os não cristãos, entre eles judeus e depois os muçulmanos, eram considerados infiéis. Agora, dentro do cristianismo oficial, existiam minorias discriminadas, que, além dos hereges, eram os que tinham certas funções sociais e os que tinham algum tipo de defeito. Os leprosos, os que faziam trabalhos considerados trabalhos indignos, né? As bruxas, que, na verdade, não eram bruxas, eram curandeiras. Então, o que se criou foi um aparato persecutório, primeiramente, não muito agudo, mas a partir do século XII para o século XIII, quando começou a crescer o número de heresias, a Igreja criou um aparato oficial de perseguição que se chamava Inquisição. E é o auge, no mundo medieval, das perseguições. A Inquisição começou a inquirir, a interrogar e a punir os dissidentes. Esses dissidentes hereges, ora eram penitenciados com penitências leves, e ora eram executados. Fogueira, geralmente na fogueira, porque o pecado tem que ser queimado, tem que limpar, mas podia ser de outras formas também, no garrote, na espada, né, de outras formas. E as minorias, que não eram cristãs, foram gradualmente sendo não toleradas e, ora, perseguidas, ora, restritas em funções, espaços, né? Não podendo circular em todos os espaços, não podendo interagir, não podendo casar, não podendo fazer outros tipos de atividades. E esse grupo passou a ser, logo, sendo expulso dos espaços cristãos, porque a tolerância às diferenças é o eixo da intolerância. É não aceitar o que é diferente de você, o que questiona a sua pretensa verdade, né? E te leva a querer ter uma verdade absoluta. Isso ocorreu no período medieval. Quando começa a era contemporânea, que começa com, digamos, vou colocar um ponto de partida, que não existe um ponto de partida, mas eu vou escolher para ficar pedagógico. Começa a Revolução Industrial e os países europeus, gradualmente, a partir da Inglaterra, passando para a França, Alemanha e outros mais, eles começam a produzir bens manufaturados dentro do bojo dessa Revolução Industrial, que vai crescendo, vai evoluindo. E aí eles precisam de algumas coisas. Eles precisam de
mercados consumidores, matérias-primas, mão de obra barata, né? E tecnologia. Essas 4 coisas, tirando a tecnologia, elas vão ser, as outras 3 vão ser obtidas de maneiras nada simpáticas. A mão de obra barata é a exploração do proletariado. Isso é uma questão que vai entrar mais em política econômica e em marxismo, e eu prefiro não entrar nela. Mas, sem dúvida, essa é real, presente e está até hoje, porque é uma parte da estrutura do capitalismo. Mas as outras 2 vão demandar a expansão da Europa para o que se chama depois de colônias. Para ter matérias-primas e mercados consumidores, eles precisavam se expandir, e se criou o novo colonialismo, o neocolonialismo, que alguns chamam de imperialismo. Uma certa etapa se chama isso de imperialismo, porque são formas, são modelos diferentes. E aí a Europa passa para dominar o mundo, mas para justificar isso, a Europa já é a Europa pós-iluminismo, pós-revolução francesa. Como é que você explica que você vai dominar os povos coloniais? Aí se cria uma falsa teoria científica que se chama racismo, e o racismo dá o aporte teórico para essa expansão. A Europa civilizada e branca vai civilizar. No primeiro momento vai cristianizar, mas isso é mais um disfarce. Mas ela se pretende civilizadora das colônias da África e da Ásia, principalmente, porque a América, os americanos já estavam protegendo a doutrina Monroe. Não dava para invadir a América mais, porque os Estados Unidos estavam já querendo eles usar esses mercados e esse público, essas matérias-primas e esse consumo. Então, é a África e a Ásia. Então, a colonização da África e da Ásia se deu novamente, porque já tinha sido parcialmente colonizada no século XV, XVI, mas nos séculos final do XVIII, XIX e começo do XX. E aí a explicação era uma teoria pseudocientífica racista. O racismo europeu do século XIX e começo do XX é o auge da intolerância. E esse olhar racista aparece entre os brancos em todo o mundo. Tá? Então, a gente assiste cenas hoje em dia que a gente não consegue entender. Eu vejo aquele menino, aquele jogador que era do Flamengo, eu não torço para o Flamengo não, tá? Mas eu nunca vou admitir racismo. Aquele menino Vinícius Júnior, sofrendo a semana passada de racismo. Ele e um outro lá. Infelizmente, ainda está muito presente na nossa sociedade, né? E o racismo está no nosso cotidiano, inclusive em falas explícitas, gravadas, do nosso atual presidente. Nosso atual presidente, que eu espero que a partir da outra semana comece a deixar de sê-lo, tá? Ele tem um discurso racista. As falas dele estão gravadas, isso está documentado. Num processo eu posso provar isso, se eu quiser. Tem uma fala racista com nordestinos, vocês são nordestinos, com negros, com pobres. Tá? Então, esse discurso... Mas isso partiu de uma perspectiva teórica que é muito anterior. O racismo do século XIX criou um olhar de mundo, e é um olhar de mundo em que o branco europeu caucasiano seria uma raça superior, melhor, mais preparada, mais civilizada, mais limpa. Então, são coisas que nos deixam abismados. E nós tínhamos a herança do escravismo aqui no Brasil. Quer dizer, o olhar do colonizador português, no nosso caso, vou ficar no nosso específico, em relação aos índios e aos negros, era de que eles eram seres sem alma, eram seres incompletos, tá? Que eles tinham que ser cristianizados e civilizados, mas eles eram seres incompletos, seres sem almas. Então, nós temos um racismo que vem da escravidão, temos um racismo que vem do colonialismo europeu. Então, ele está nos pegando aí. E nesse olhar de pretensa superioridade, que não tem superioridade nenhuma, tá? A nossa realidade aqui é uma realidade altamente preconceituosa,
A gente não se libertou plenamente do processo escravista, quer dizer, as pessoas não são mais escravas, mas ainda existe até escravos aí em alguns rincões do Brasil. Existe, não é legal, não é permitido, mas existe. Acho que é uma realidade. Uma perspectiva muito preconceituosa. E, tipo, curiosamente, como o senhor falou, apesar de todo esse problema muitos dos problemas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, isso é notório, por exemplo, em figuras da nossa sociedade, como o atual presidente da República, o comportamento deles é explicado lá atrás. Muito infelizmente, nós nos tornamos independentes, acabamos com a escravidão, mas ainda vivemos com as consequências dessa chaga terrível que foi na nossa história, essa mancha terrível. E acho que algo que foi notório, tanto nos dias atuais, tanto na mudança de perspectiva do cristianismo, que passou de oprimido para opressor, tanto quanto no caso do neocolonialismo, que o ódio, longe de ser um fenômeno apenas individual, ligado à esfera psicológica da pessoa, tem raízes profundamente políticas e econômicas. Essa questão da mão de obra que o senhor comentou realmente demonstra de maneira bem clara o papel econômico que o racismo e que as teorias eugenistas do darwinismo social defendiam na época do neocolonialismo. Comentando ainda sobre a questão dos indígenas, tem um livro muito interessante, As Vias Abertas da América Latina, que mostra de maneira categórica todas as prerrogativas de que, inclusive, o senhor, creio que pode falar com bem mais propriedade do que eu, que os padres basicamente se utilizavam de uma retórica que justificava a exploração deles sobre os indígenas, como o senhor muito bem comentou. Eles tentavam justificar que eles não tinham alma, ou que anteriormente, antes da escravidão, eles era pedido a eles para se tornarem cristãos, e na situação em que não houvesse, em que eles não aceitassem a convenção, aí sim eles poderiam, enfim, se utilizar de muitas retóricas. Só que eu acredito que, sobretudo, acredito que esse seja um dos principais motivos do ódio, é que tem todo um viés político e econômico. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre isso, a sua perspectiva sobre esse assunto, que o ódio como um produto de razões políticas e econômicas? Sim, com certeza, né? De certa forma, eu coloquei a partir de uma perspectiva religiosa, mas tinha uma perspectiva de exploração de mão de obra também, né? Então, por exemplo, o tráfico de escravos negros para o Brasil foi o país que mais tempo manteve a escravidão africana no continente americano. Tá? O Brasil chegou a superar até os Estados Unidos, que teve uma guerra civil, mas que terminou um pouquinho antes da gente abolir a escravidão. Mas eram os dois que ficaram para o final, era o Brasil e os Estados Unidos, que tinham produções extrativistas. No caso dos Estados Unidos, era principalmente o algodão do sul dos Estados Unidos, que era vendido para a Revolução Industrial Inglesa, entre outros, quer dizer... E os ingleses mesmos eram contra o tráfico de escravos e eram contra a escravidão, mas eles compravam algodão, não tinha nenhum boicote. No Brasil, a mesma coisa, quer dizer, a coisa econômica, às vezes, assim, você tem um discurso ideológico que é mais progressista, mais justo, mais humanista, mas a sua prática, devido às questões sociais e econômicas, elas acabam ajudando a manter essa discriminação. Então, a gente pensa assim, como que pode se emancipar um povo? Pode se emancipar um povo através, principalmente, de educação. Claro, junto com a educação tem que ter alimento, tem que ter saúde, tem que ter moradia, tem que ter água e esgotos, mas é o que vai romper com esse processo de educação. E no Brasil alternaram-se políticas educacionais. A política educacional do governo do Bolsonaro, somando ainda a pandemia junto, é absolutamente horrorosa, é destrutiva. Eu sou professor universitário recém-aposentado e a gente passou anos terríveis agora
E na rede pública, em geral, e no ensino fundamental e médio, houve uma destruição. Claro que parte se deve, sim, à pandemia, às dificuldades que tinha, mas o investimento, o cuidado é baixo. Por quê? Porque não quer se libertar esse povo. Não há interesse em que esse povo ascenda culturalmente. Houve um investimento em educação nos governos anteriores ao atual presidente, que foi relativamente bom. Se abriram muitas universidades públicas, se abriram muitos institutos federais de tecnologia, e houve um avanço que a gente considera bom, ainda que não o suficiente, mas muito bom. Mas isso aí caiu muito. E eu acho que o caminho é esse, o caminho da educação, porque quem tiver estudo e tiver conhecimento para subir profissionalmente, vai poder se libertar, senão não se liberta. Então, claro que há por trás de tudo isso uma questão de deixar o que chamaria baixo proletariado ou lumpenproletariado, um negócio que nem proletariado nem é o operário, é uma mão de obra que se usa para fazer colheita, que se usa para trabalhos considerados indignos e tudo mais. Essa massa existe, e cada vez mais. Então, é uma questão social e econômica, sem dúvida. Agora, existe também uma perspectiva, nós temos uma classe média que não é homogênea, não se pode colocar todo mundo no mesmo pacote, tem uma parte da classe média que tem uma consciência social progressista, mas uma parte da classe média é profundamente embasada em valores que são preconceituosos, racistas. E, de fato, em grande parte da história do Brasil, a educação e a maior parte dos gastos sociais, né? O social sempre foi visto como um gasto e não como um investimento, sempre como algo secundário, apenas para a formação da mão de obra, da manutenção do status quo. O senhor percebe nos dias atuais não só essa questão, mas, sobretudo, questões relacionadas ao racismo e todo o conservadorismo da nossa sociedade. O senhor percebe muitas raízes históricas nos discursos de hoje em dia de intolerância religiosa, xenofobismo, racismo nos dias atuais, no contexto brasileiro? Olha só, eu sou de origem judaica, eu sou graduado em Tel Aviv, de filho de pai e mãe judeu, minha esposa é judia, meus filhos são judeus, minhas noras não são judias, então meus netos já não podem ser definidos como judeus. Mas eu sou judeu, profundamente embasado nas minhas tradições, na minha cultura. E eu estudei história judaica nas minhas pesquisas, e no início nem era isso que eu estudava sobre corpo, sexo, relações carnais, era o que eu estudava, e eu tenho trabalho sobre isso e volto para isso. Mas na universidade meio que me pediram para trabalhar com o preconceito antijudaico, né, que foi denominado no século XIX e XX como antissemitismo, mas no tardo antigo medieval a gente chama ele de antijudaísmo. E esse antijudaísmo é um fenômeno de longa duração. E aí tem um estigma. Estigma é uma espécie de uma ferida, de uma mancha, que é posto numa minoria. Quase todas as minorias são estigmatizadas. Eu vou falar da que eu entendo. Mas, com certeza, tem estigma sobre os negros, sobre os ciganos, sobre os homossexuais, sobre os leprosos. Todos eles sofrem de estigmas. Mas eu vou optar por falar o que eu entendo e que tem a ver com a minha etnia. Os judeus foram estigmatizados como sendo os assassinos de Jesus. Tem duas questões só pontuais que eu quero colocar e depois vocês pesquisem, tem muito material por aí. Primeira Judas era judeu, mas Jesus era judeu. Jesus e os apóstolos eram judeus. Os primeiros seguidores do cristianismo eram judeus. Era uma seita dissidente dentro do judaísmo. Essa é a primeira. Segunda, Jesus não foi morto pelos judeus. Jesus foi julgado num tribunal romano e condenado não ao apedrejamento, que era a pena de morte que os judeus aplicavam em seus criminosos
condenados à morte. Ele foi crucificado. A crucificação é uma pena de morte romana. Só que a igreja se juntou com o Império Romano, limpou a barra do Império Romano e jogou o estigma para cima dos judeus. Isso já é muito antigo. E também porque os judeus e os cristãos tinham uma discussão em cima do monopólio dos bens de salvação. Os dois pretendiam-se continuadores da revelação que Deus fez no Monte Sinai para Moisés e para o povo de Israel. Então, os cristãos queriam ser o novo Israel e os judeus se consideravam o Israel original. E aí, claro, havia uma disputa e o grupo que ficou no poder estigmatizou o grupo que ficou fora do poder e o marcou. Então, se estigmatizou os judeus, mas se estigmatizou muitas outras minorias. Tem estigma em cima dos negros, tem estigma em cima dos homossexuais, e todos eles são seres humanos dignos que merecem ter espaço na sociedade, que têm direito de viver, sobreviver e se superar e ir adiante. Todas essas minorias. O estigma é uma maneira de conter essas minorias, reduzi-las a um bloco de preconceitos e, dessa maneira, poder manter o poder. Assim se mantém politicamente o poder quando você tem alguns culpados para colocar os problemas sociais. É o famoso bode expiatório. Pode ser judeu, pode ser comunista, pode ser preto, pode ser tudo. A questão é por que ocorre a discriminação dessas minorias. Porque essas minorias, e hoje, na nossa sociedade, outras minorias, algumas parecidas, algumas diferentes, são discriminadas. Então, primeira perspectiva teria que ser assim, uma mínima teoria sobre isso. E a gente pode adotar algumas teorias. Tem vários autores, várias reflexões, pensadores, filósofos, mas a gente fica numa discussão em cima de identidade e alteridade. O que seria identidade e alteridade? Identidade é como eu me vejo e meu grupo se vê, e é uma coisa que me faz sentir que eu existo. Eu sou parte do meu grupo, então eu posso ser membro de uma torcida organizada, membro de um partido político ou de um agrupamento político, eu posso ser parte de uma igreja, de uma seita religiosa, eu posso ser parte de uma nacionalidade já no período contemporâneo. Então, isso me fornece uma identidade, me explica diante da sociedade, diante de um grupo, e me faz ser parte. Já os que eu não aceito como parte do meu grupo são os outros. E tem um termo em latim que se chama alter. Alter seria outro em latim. Então, a gente fala alteridade, seriam os outros. E a alteridade pode ser... Vários grupos podem ser autoridade e vários podem ser simultaneamente. E esses seriam os excluídos e os marginalizados da história. Então, eles aparecem em todas as épocas da história, são os diferentes, são os que não são, geralmente não são da maioria, às vezes podem até ser a maioria, mas usualmente eles não são a maioria, e eles são normalmente excluídos de uma série de direitos, de espaços, de possibilidades de trabalho, etc., etc. Então, no período que eu foco o meu trabalho, o meu grupo foca o trabalho, seriam esses que eu falei aí, que o meu pessoal pesquisa. Aí, nesses estigmas que muitas vezes a sociedade termina por criar sobre determinados grupos, e essas generalizações extremamente simplistas. Não. Dentro de uma sociedade, nossa brasileira, por exemplo, extremamente diversificada, e dentro do mesmo grupo tem diversas diversificações. E a partir do ponto em que você cria, como o senhor estava comentando, essa questão do povo eleito, e começa a hierarquizar um povo, colocando ele como acima ou abaixo dos demais, você fatalmente pode terminar por legitimar discursos de
discriminação e de ódio contra esse povo, de maneira a marginalizar esse povo. Para bom e para mal, né, querido? Pode para bom e para mal. Tem uns que vão estigmatizar e outros que vão supervalorizar. E não pode, tem que colocar isso aí numa moldura certa. São seres humanos com a maior variedade. E no caso dos judeus é bem isso. Existem os antissemitas, os que odeiam Israel, os que odeiam o povo judeu. E isso tem na esquerda e na direita, tá? Porque existem sujeitos numa esquerda do PSOL e do PT que, sendo contra o Estado de Israel, acabam caindo no antissemitismo. E isso é horroroso, pensar que na esquerda tenha isso. Eu que me considero localizado no espectro da política da esquerda, eu fico horrorizado por pensar que tem pequenos setores no PT e no PSOL que tem, no antisionismo deles, eles se tornam antissemitas. E é triste. Mas eu espero que isso aí se encaminhe melhor, eu espero que vocês se envolvam em tentar mudar as coisas aqui e que terei que começar agora no dia 2 de outubro, com votos bem conscientes. O voto é secreto, então eu não vou declarar o meu, mas vocês já sabem qual é. Já ficou que vocês façam a difusão das ideias, dos valores sociais a partir de um novo momento, né? E a gente possa estar num país mais tolerante. Mas a intolerância não vai se extinguir dia 2 de outubro, nem dia 31, não sei qual que é o segundo turno, se tiver segundo turno. Intolerância é um processo lento que depende de educação, de investimentos, para que se crie paz social, colaboração, respeito à diversidade, às diferenças e tudo mais. Bom, chegando ao fim da discussão, gostaríamos de fazer uma pergunta quase tradicional aqui no CBM. Quais as ideias do senhor quanto à diminuição dos discursos de ódio? Ou melhor, da intolerância dentro da comunidade? Olha, eu acho que o trabalho com relação ao discurso de ódio é um trabalho que eu diria assim, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai ter que ser um trabalho lento, sutil, tá? O ódio foi extremamente... Foi atirado no chão, um monte de gasolina, e é fácil jogar um fósforo e pegar. Agora, limpar isso é um processo de meses, anos, décadas. Não vai se diminuir o discurso de ódio imediatamente. Na medida que a sociedade saia da crise, que haja emprego, que haja alimentação, tem muita gente com fome, desesperada, muita fome nesse país, e haja de novo, que se recupere esse atraso das escolas. As crianças, principalmente as crianças do ensino fundamental, atrasaram 2 anos na vida delas, tá? Atrasaram 2 anos. Nós temos muito para construir. O ódio, infelizmente, não vai acabar. Eu gostaria. O que eu puder colaborar, o que eu puder falar, se me chamarem para palestras, principalmente para públicos que não pensam como eu, tá? Eu teria muito prazer em dialogar, mas o ódio está muito fundo. Para limpar isso aí vai levar muitos anos. Isso é universal, não é brasileiro. A extrema-direita criou um ódio e é universal, mas também a extrema-esquerda também tem um ódio. Então, o ódio está nos dois extremos. E no meio da sociedade isso acaba espirrando para os não extremistas. Acaba pegando. De vez em quando eu me vejo fazendo alguns discursos de ódio. Graças a Deus eu tenho uma mulher inteligente que está do meu lado que me faz voltar para o lugar. Mas a gente se vê fazendo discurso de ódio, às vezes, sem querer. Então, temos que nos autopoliciar e educação. E investir em educação, em diálogo, em conversa. Queridos, um grande abraço. Muito obrigado, professor. Para a execução do CBM, a nossa equipe conta com mais outros 3 integrantes, que além de mim e do Ryan, fazem este projeto acontecer. Temos Amanda Kelly na pesquisa, Igor Afonso no roteiro e edição de conteúdo e Maria Clara também na edição de conteúdo e na supervisão das mídias.
Não se esqueça, é claro, de nos seguir no Insta, @cbmupe, e acompanhar o nosso conteúdo, né? Além de, claro, as novidades para os próximos episódios. Aguardamos vocês para as próximas discussões. Fiquem ligados e até mais. CBM. O lugar onde não se cala. Se discute.